gente nas empresas, a gente tenta contratar sempre gente melhor que a gente. Acho que hoje que eu sou pai, a gente vê a mesma coisa, né? Eu tento educar meus filhos para que eles sejam melhores do que eu. Faculdade do Líder, em seu primeiro episódio de podcast Líderes que Inspiram. E eu, Laura Núbia, hoje estou aqui em um momento cheio de emoção, porque hoje eu tenho a honra de fazer um bate-papo, uma conversa com pai e filho, que são dois grandes homens de negócios. Marcos Glicas, que eu até comentei com o Alex, que ele é um visionário. Acho que é um homem que tem uma história digna de um livro, que continua com seus negócios, hoje em um momento completamente diferente da vida, se tornando exemplo, uma transformação. E Alexandre Glicas, Alex Glicas, que é um grande gestor, um businessman, que ocupa uma posição privilegiada e é referência em liderança em uma grande empresa. Eu estou aqui mediando para falar sobre liderança. E vou primeiro fazer a pergunta para o Marcos. Glicas, como que é hoje olhar assim e ver uma cópia sua fisicamente assim, e olhar para o seu filho e ver ele em uma posição de destaque como líder, em vê-lo um líder exemplar. Como que é? Me sinto honrado, super honrado, porque é o seguinte, eu sempre fui um líder, desde a infância, cresci sendo líder dentro da escola, dentro das classes. Se eu não fosse um líder, eu não tinha conseguido casar com a Clarice, porque foi o único jeito de eu fazer ela me olhar a mim. E sempre tive o sonho de ter uma família. E levei minha família, uma grande parte da vida, da maneira correta e certa, até que eu perdi mais ou menos o caminho, né? Mas sempre, mesmo assim, sempre fui um exemplo para eles de tudo isso, de honestidade, de sinceridade e de como a gente tem que respeitar as pessoas. Então, por que eu fico honrado? Porque ele se tornou um líder, mas um líder que me ensinou a mim muito mais do que eu entendia por líder. Tá entendendo? Porque ele é a humildade que nós estivemos falando antes, que é o que ele tem de ser amigo das pessoas que ele lidera, de ele estar junto com essas pessoas como amigo e como exemplo, porque é o seguinte, ele teve, graças a Deus, o exemplo de tudo que é bom e é ruim. Só ficou na capacidade dele escolher o caminho do bom. E ele conseguiu, e ele escolheu. Ele podia ter não escolhido, porque os dois caminhos eu mostrei para ele. Ok? Olha, aqui está assim e aqui está assado. Então agora, toca a tua vida. E graças a Deus ele soube tocar a vida dele e soube escolher o caminho. Sem dúvida, graças à mulher que eu tenho, que ele tem um pouco de mim, um pouco dela. Se não tivesse parte dela, também não seria isso. E para mim é um orgulho ver ele conquistando o que ele conquistou, onde ele chegou, porque nós passamos vários momentos da vida difíceis. Quando eu passei um dos grandes problemas meu, ele tomou certas decisões onde a mim não me agradou, mas eu fiquei quieto, é meu filho. Mas quando ele viu que a decisão dele estava errada, ele veio falar comigo, aí nós vamos pôr em pratos limpos. Pusemos em pratos limpos, ele foi tocar a vida dele, começou a vida dele do zero de novo, ganhando um salário de R$2.000 e construiu uma carreira maravilhosa pelo motivo de como ele é líder. Tá entendendo? Por eles. Ele não é um líder-chefe.
Ele não é um líder que manda. Eu era um líder que mandava, impunha, ditatorial. E hoje eu já vi que isso está errado, não é o meu caminho. Não é o caminho certo. E ele não é esse líder que vem impor as coisas na força. Ele conquista, ele analisa, que é hoje o que eu entendo por líder. Então eu aprendi muito dele. Tanto pude mostrar para ele os caminhos certo e errado, para ele tomar o caminho dele, que isso já aconteceu na minha vida. Eu, quando morava em Israel, eu quebrei lá e eu fui pedir emprego numa empresa de ar-condicionado. O cara falou para mim, não posso dar esse emprego de vendedor, Marcos. Eu vou estar te restringindo você ganhar dinheiro. Aí eu falei, mas por quê? Porque ele falou, tudo que era errado você aprendeu com o teu ex-sócio, te quebrou. Só faz o que você não aprendeu dele. E a mesma coisa eu vejo hoje isso com ele. Ele pôde ver os meus caminhos certos onde tive sucesso, meus caminhos errados que tive problema, e ele falou, isso eu não quero para mim. E ele é uma pessoa muito mais coração do que eu, muito mais pacato, muito... Tanto que é seu braço direito. Hã? Tanto que é seu braço direito. Não, ele é minha salvação. Nossa. Se não fosse ele, eu não estava aqui hoje. Graças a Deus, se não fosse eu, ele não estaria aqui hoje. E se não fosse ele, eu também não estava aqui hoje. Olha que loucura. Eu trouxe ele para me salvar, porque sem ele eu não me salvava. Ele salvou minha vida, meu Deus do céu. Tá aí. Mas eu desejo a ele, e eu fico feliz, eu me orgulho disso. Eu só simplesmente muito orgulho de ter criado e feito, junto com a Clarice, que ela é um peso muito grande nisso. Eu sempre fui um batalhador. Então, eu pude mostrar para eles que a gente tem que correr atrás. Eu sempre fui honesto, não importa do que se passou. A honestidade e transparência, para mim, sempre foi uma coisa muito, muito, muito importante. Humildade, ele tem. Está no caminho certo, só faz as coisas que estão certas, as coisas que estão erradas, ele briga comigo. Se eu estou indo fazer uma coisa, ele briga comigo, está certo, eu escuto ele. Eu escuto e dou respeito a ele, porque ele cresceu muito, ele hoje ele é um exemplo para muita gente aí, e isso me traz orgulho. Alex, assim, eu vejo que o seu pai, ele teve uma oportunidade, eu digo que é dada por Deus, de refazer um caminho. Como que você vê isso? Não, eu assim, vou pegar alguns ganchos, né? Acho que um pouco do que a gente falou em outros podcasts aqui, acho que está muito correlacionado, né? Acho que que a gente, nas empresas, a gente tenta contratar sempre gente melhor que a gente. Acho que hoje que eu sou pai, a gente vê a mesma coisa, né? Eu tento educar meus filhos para que eles sejam melhores do que eu. Então, um pouco do que ele falou, né? Se eu puder que meu filho e minha filha sejam melhores, acho que é isso, né? É isso que a gente tenta construir. Obviamente que muito também a gente falou de caráter, né? O caráter vem de casa, né? Acho que é ali que a gente constrói. Então, obviamente que todo o meu caráter vem da educação que eu tive, do que eu vi no meu dia a dia ali com minha família, meus pais e todo mundo. E obviamente desde que eu tô com a Lu também, 20 anos, é o que eu falo, a gente sempre tenta ter pessoas melhores e que te complementam do teu lado. Acho que a Lu também é alguém que sempre carregou essa história junto, né? E que está perto. E eu falo muito que muito do que eu sou hoje eu devo, obviamente, à minha história do passado, que foi o que construiu o meu caráter, e muito também de ter uma pessoa do meu lado que quis, né, aguentar tudo isso e me ajudou em muitos caminhos, em muitas tomadas de decisão, em muitas visões, né? Então, é o que eu falo, você tem que ter pessoas do teu lado que te ajudem, porque você não faz nada sozinho.
Então, acho que é muito isso. E para mim hoje é muito bom, depois de tudo que a gente passou, para mim é muito bom ver realmente meu pai trilhando um outro caminho hoje, né? Querendo ou não, para mim é um alívio. E mesmo sabendo, é o que eu falo para ele, que eu acho que ele ainda tem um sonho que, infelizmente, esse sonho eu acho que ainda não vai acontecer, porque ele quer muito que eu trabalhe com ele e tudo. A gente é muito diferente. A gente já trabalhou muito tempo junto, mas a gente é muito, muito diferente. Muito. Então, a gente não vai trabalhar junto de novo. Eu vou sempre ajudar, vou sempre direcionar, eu vou sempre... Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E vou estar lá do lado, e vou direcionar, vou apoiar, mas trabalhar junto não vai acontecer. Porque são cabeças diferentes, eu entendi o meu caminho, eu sei o que eu quero fazer, eu trilhei já uma trajetória que eu me apaixonei por ela, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Então, não vejo hoje, assim, uma coisa que eu não falo nunca vou fazer, não, mas eu tenho ainda muita coisa para trilhar pela frente, né? Então, mas... Tenho muito orgulho de tudo que ele ainda, mesmo depois de tudo que passou, tá lá, tá batalhando e tá fazendo e numa trajetória muito boa. E sempre falo, é orgulho para mim pegar feedbacks de pessoas que me mandam áudios e mandam mensagem, que ouviram uma live dele ou que ouviram... Então, esta força também é algo que para mim hoje também me traz muitas vezes força para continuar em muitos momentos, né? Pô, se ele tá ali batalhando ainda, depois de tanto tempo, e ainda tá lá lutando em vários negócios e tentando ali, né, conseguir ter uma vida e se sustentar e tudo, eu falo, pô, tem momentos que a gente sempre tem desafios e acho que as coisas são difíceis e é o que eu falo, a gente sempre... Mesmo antes, eu acho que assim, eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje, que a gente sempre tem que tentar olhar as coisas positivas, né? Porque eu acho que se eu tivesse tantos momentos difíceis, só olhado as coisas negativas, com certeza tinha se afundado e não estava aqui hoje, né? Então, minha principal mensagem é: em qualquer momento, em qualquer desafio, eu sempre tente achar aquele ponto positivo e é lá que você tem que se agarrar e seguir, né? Que é o que vai fazer você conseguir sair, superar e continuar. Então, acho que esse é uma mensagem. E, assim, vendo de fora, né? Acho que trabalhar junto é muito relativo. E eu vejo que vocês trabalham junto. Vocês trabalham junto. Isso que O Alex estar aqui é um trabalho junto. Quando você liga para ele e tira uma dúvida, é um trabalho junto, porque ele tá se doando. E essa mudança, eu já presenciei 2 vezes em que nós estávamos em reunião e o telefone dele toca. São pessoas querendo fazer negócios. E as 2 vezes eu ouvi e ele disse: a minha vida é outra. Esse negócio é bom, esse negócio vale muito dinheiro, iria me ajudar muito, mas eu não aceito. E por 2 vezes eu ouvi ele falando isso. E realmente eu acho que é uma sensação de alívio e é uma sensação de orgulho, assim. Eu cheguei há pouco tempo, conheci o Glicas há pouco tempo, mas eu conheci toda a história dele, né? Li o livro, ouvi histórias dele, ouvi histórias da Clarice. E eu acho que é uma oportunidade, assim, que Deus está dando incrível de você refazer os passos. E é aquilo que você disse, né? Você olhar para uma pessoa e ver que ele não desistiu, que ele está tentando, que tem vários negócios na frente dele, várias oportunidades na frente dele. Realmente. É lindo. Então, aproveitando só para
falar, realmente eu concordo com ele, sei que nós não temos condições hoje de trabalhar lado a lado. Isso é a diferença do que ele está falando. Mas a gente está junto, como você falou, a gente está junto da mesma maneira, porque eu me aconselho com ele todo o tempo. E quando ele precisa, ele também se aconselha comigo ainda. Não larga do seu pé, né, Alex? Ele já teve época que ele não largava do meu, agora eu não largo do dele. Então agora tem que... Mas a opinião dele não quer dizer que eu vou fazer o que ele está falando. Por exemplo, ontem à noite ele me falou uma coisa no telefone que eu sei que ele está certo. Ele tem um foco. Eu não tenho, eu sou diversificado, eu tenho vários focos. Você tá Eu já entendendo? percebi. Então, eu quero... É importante isso porque é o seguinte, o que ele está falando está certo? Tá. O que eu estou falando está errado? Não. Talvez esteja meio errado. Não errado. Mas o que eu tento fazer é encontrar o caminho do certo dentro do que ele está falando. Porque é uma direção. Você está entendendo? Então eu preciso procurar, dentro do que ele está me falando, do que é foco, como eu faço para conseguir o que eu quero dentro desse foco. Não estritamente como ele está falando, mas perto do que ele está falando. Porque, é como eu falei, o papel aceita tudo. E eu sou um cara muito, como ele falou, sonhador. E uma das coisas que eu faço na minha vida, sempre fiz, foi criar negócios. Então eu crio os negócios, acerto, vejo as pessoas, vou juntando e vou tentando para o negócio acontecer. Você tenta 100 negócios, 98 pode não dar certo, mas 2 podem dar certo. Se 2 der certo, você continua nesses 2. E de a gente tentar, uma hora a gente acerta. Agora, se a gente não tentar, não vou acertar nunca. Se eu não tentar fazer, não vai dar certo nunca. Porque eu não tentei. Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que refazer, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer, porque ele viu o que aconteceu. Nós, há 10 meses atrás, voltando nessa história, a gente eu abria o Google, punha meu nome lá, tinha tudo aquilo. Hoje, sem eu perceber e sem ele perceber, 1 mês e meio atrás, nós se surpreendemos, porque a primeira coisa que aparece no Google... Eu fiz um podcast com uma pessoa que ele teve várias chamadas telefônicas de amigos dele, falando do pai dele. Então, falando a parte boa. Então, para mim, é o que eu estou deixando de história. O que eu estou deixando de história? A minha história em Israel, ok? Aonde ele, com 6 anos de idade, eu falei para ele, você tem que escolher um esporte. Sem esporte não vai ficar. Ele é o que é, ele sabe disso, porque ele foi esportista, verdade ou não? E porque eu me sacrifiquei para ele ser um esportista, porque eu sabia que ele, sendo esportista, isso ia fazer dele na vida. Ele escolheu o esporte, ele escolheu o tênis, e eu sempre apoiei ele dentro do tênis, porque eu sabia que isso ia trazer ele virar um profissional, porque todo esportista tem regra. Não tem final de semana, tem regra, tem campeonatos, tem isso. E ele tinha o sonho de ser. Aí, com 13 anos de idade, eu mandei ele para os Estados Unidos. Para quê? Para ser um tenista. E ali ele aprendeu, cresceu mais ainda. A mãe dele queria me matar, ela chorava todas as noites porque eu mandei o filho dela para os Estados Unidos. Mas ele cresceu, ele aprendeu. Hoje ele já fala 4 idiomas, graças a isso. Ele aprendeu a viver sozinho, ele aprendeu a tocar a vida dele, ele aprendeu a viver. Ele não foi um mau tenista? Não. Mas ele é um grande cara. É um grande cara, é um Então, grande homem. Ser um mau tenista não é o que eu procurava. Eu procurava para ele ter uma direção e uma base. E a base ele conseguiu, então é tudo... E a base ele conseguiu graças a tudo isso. Então foi... E agora, o que eu estou projetando? É deixar para os meus netos quem eu sou. Não aquilo que eles... Que ele conheceu quem eu sou. Desde Israel. Em Israel fizemos uma vida, ganhei dinheiro. Chegou para o Brasil, perdi o caminho. Mas agora estou consertando o caminho. Então estou deixando para os meus netos um caminho novo.
para os meus netos conhecer uma história nova. É uma oportunidade. E conhecer que a gente pode errar e tem que saber errar e pedir desculpa e mudar a vida. E tocar a vida. Então, não é fácil, mas a gente... e que não vai ser fácil para ele também. Não, mas é mais fácil do que já foi para ele. Eu já trouxe mais sofrimento para ele. Porque ele ir me visitar, ele me levar comida, ele nos spas que eu passei. E isso salvou a vida dele também, porque num dos spas que eu passei, ele foi lá, quando ele viu, ele se apavorou. Falou, eu não quero essa vida para mim. Eu não tenho... Essa é a melhor visita que você está fazendo para ele. Visitando o podcast dele. Total. Só quero agradecer os dois. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter conhecido o quê? A faculdade do líder. E sem ele eu vou fazer o quê? Se ele não vai dar aula de liderança... Pode ser que ele vai ser meu sócio, não tem problema. Mas ele vai ser meu dono, ele vai continuar sendo dono de tudo. Vai continuar. Porque ele é o dono de tudo. Ele toca a família, ele casou minha filha, eu não estava aí. Então, ele sempre tocou a família dele. Hoje ele toca a dele, mas a minha. E a mulher dele, realmente, ele falou. Ela sabia onde estava entrando e ela quis assumir onde ela estava entrando e assumiu de uma maneira linda. Porque, realmente, ela é por isso que eles têm uma família tão linda hoje. Sem dúvida. Obrigada, Alex. Muito, muito obrigada. Glicas, obrigada. Eu sou muito grata a Deus por você ter entrado na minha vida e hoje faz parte da minha história. Eu que agradeço muito quando você foi minha professora, minha mentora, e corrigiu minha prova e que eu falei, poxa, eu consegui trazer ela para o meu lado, vai ser bom. E você vê, é o que eu faço. O Fernando foi meu professor. Está aí do meu lado já há 6 anos, 7 anos, desde 2015. Sabe, muito mais que isso. E você vê que ele adora o Fernando, ele se dá muito bem com o Fernando, ele sabe quanto o Fernando é profissional. E eu trouxe o Fernando porque eu sei que ele é profissional. E eu sei que ele pode me ajudar. E eu preciso de um cara desse. E eu consegui me unir com você, que eu sei que você também é profissional. E meu irmão, meu filho também aprovou. Então, no caminho, eu li uma história da Torá ontem, para encerrar. Eu li uma história da Torá ontem que Deus falou que nós vamos ver seus 70 anos. Eu estou completando 70 anos. Então o que eu estou fazendo é para deixar para vocês, não é para mim. E o meu filho disse que quando ele crescer, ele quer trabalhar com glicas. Ótimo, então já tem um aí para trabalhar com ele. Também queria agradecer, para mim também é uma honra e um orgulho estar aqui, é muito bom ver esse projeto e obviamente vou fazer de tudo para apoiar que esse projeto seja um projeto de muito sucesso e para mim também agradecer você, Laura, por estar aí do lado, acompanhando. Sei que o dia a dia aí não é fácil, mas acho que é um desafio bacana e para mim também muito, muito bom, uma honra estar aqui e obrigado. Obrigada.